Derramarei o meu espírito, é o título principal, mas o subtítulo é Edificando Comunidades Proféticas para o Tempo do Fim. Gente, isso aqui é prioridade, sabe? Lembra da minha primeira palestra? Sim, a primeira coisa é que nesse grande abalo que Deus está fazendo na igreja, Ele não vai usar gigantes espirituais, Ele vai usar odres, Ele vai usar comunidades proféticas que vão proteger os ministros de se orgulharem, que vão fechar brechas, que vão alertar sobre brechas, que vão agir fortemente. Então, gente, vai o meu endosso. Eu pensei que estava aqui escrito, mas não está, mas aqui está oral, tá? Você precisa ler esse livro, você precisa meditar nesse livro. Aliás, é brincadeira, sabe? Todos os livros do Fábio Coelho são muito bons, mas esse aqui, esse aqui vai meu endosso principal aqui, tá? Por enquanto, que tem um novo saindo do forno, já, e esse vai ter endosso escrito, né? Mas tem um prefácio do Judson. Nosso sonho é que o Judson esteja aqui algum dia como preletor nesses encontros, porque ele é um homem de Deus, chamado por Deus. Se Deus quiser, ele vai estar conosco algum dia aqui nesses encontros, tá? Então, agora nós vamos ter um painel aqui de 3 irmãos, cada um vai falar 10 minutos sobre como é a igreja caseira. Não é só como é a reunião da igreja caseira, como é a igreja caseira, a essência, mas também sobre a reunião caseira também. E aí eles têm liberdade, depois de falar 10 minutos cada um, de, ao ouvir o outro falando, e surgiu alguma outra coisa, pedir a palavra novamente e falar, tá? E se alguém tem uma pergunta que não quer calar, levanta na congregação e faz assim, que a gente dá a oportunidade para você fazer a sua pergunta, tá bom? Bom dia, irmãos. No nosso último encontro, lá em Sumaré, né? A gente teve uma oficina de igreja nas casas e houveram muitas perguntas práticas, detalhes, coisas importantes, né? Coisas práticas são importantes, mas antes da gente começar essa parte de perguntas e respostas, a gente precisa reforçar algumas coisas sobre esse assunto de igreja. Assim, eu não vou chamar nem de igreja nas casas, eu vou chamar de igreja. Então, a primeira coisa é que o que vocês experimentaram agora pela manhã e tudo que foi falado aqui nesses dias não se trata de mais um método de igreja. Não se trata de uma ferramenta de crescimento, nem uma ferramenta de edificação de uma comunidade. Se trata do que significa, de fato, igreja. Então, nós não estamos propondo um modelo que vai dar certo. A gente está propondo o único modelo viável, que é aquilo que a gente vê nas Escrituras. Então, em Atos 2, 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu gosto que no final fala que em cada alma havia temor. E nos versículos acima, lembrando da palavra do Ângelo, né? A gente vê a pregação do Evangelho. Então, foi a pregação do Evangelho. Por causa da pregação do Evangelho, vem a ação do Espírito Santo, que dá vida à igreja. Então, a igreja
ela nasce da pregação do Evangelho. Então, isso precisa ficar muito claro, porque isso tem a ver com a nossa proposta aqui. A nossa proposta aqui não é que a sua igreja funcione melhor. A gente quer que a sua igreja cresça com saúde, mas não é um método alternativo. Isso precisa ficar muito claro. Nós não estamos propondo um método alternativo de igreja. Nós estamos vivendo e buscando viver ainda muitas coisas, buscando compreender ainda muitas coisas e daquilo que a gente vê nas Escrituras. E você pode perceber que a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, ele não se esforça muito em mostrar detalhes do andamento das reuniões, detalhes da logística da igreja, né, vamos dizer assim. Mas a Bíblia se dedica em falar daqueles fundamentos, que são coisas que a gente tem falado aqui, né, que é de ter uma vida na luz, que é ter relacionamentos de aliança, que é honrar a presença do Espírito Santo, que é ter o Evangelho no centro de tudo aquilo que a gente faz. Não tem a ver com a nossa produtividade, não tem a ver com a sua capacidade de mobilizar pessoas. Todos esses skills, todas essas habilidades não vão valer de nada se Cristo não for o centro. Então, o que nós queremos falar é que igreja nas casas não tem a ver com, primeiramente, um culto caseiro. Tem a ver com uma vida de Deus fluindo no nosso dia a dia. E isso vai tocar as nossas casas. Aquele livro da Rosária fala disso, né? O Evangelho e as chaves de casa. Como o Evangelho vai moldar a minha rotina familiar. E como pessoas vão se achegar a nós, nas nossas casas, nas nossas rotinas, e elas vão ser tocadas pela verdade do Evangelho. Elas vão encontrar com uma mesa onde tem vinho e pão. Então, eu sei que existem perguntas que vão ser feitas que são fundamentais, do tipo, o que eu faço se eu tenho uma igreja de 150 membros, né? Quem vai liderar esses grupos? Como é que isso vai acontecer? Mas a primeira coisa que eu quero dizer é isso. Nós não estamos propondo mais um método alternativo, porque talvez você possa olhar e falar assim, na minha igreja lá é diferente, mas tem Deus também. Sim, a questão não é se tem Deus também. A questão é se nós estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós como igreja nesse tempo. Porque a perseguição ela vai chegar. E como já foi falado aqui, essa estrutura que a gente está usando hoje serve para a gente. Deus usa, é maravilhoso, né? É um aspecto do encontro, né? Mas a vida da igreja, ela acontece no dia a dia e parte de famílias. Então, parte de famílias que estão realmente compartilhando de Cristo. E como não é simples, por exemplo, viver comunhão com a sua esposa. Isso mostra alguma coisa para nós. Não é simples. Não é simples ter comunhão mesmo. Sabe aquela conversa profunda que você tem com um irmão, de compartilhar de Cristo e de ser edificado? Quantas vezes na semana isso acontece com as nossas esposas, entre nós e nossas esposas, né? Entre as esposas e os maridos? Não é uma coisa que flui tanto, mas Deus quer mudar isso. Deus quer mudar essa realidade. Seu João costumava dizer, né? Para que a igreja se torne uma família, cada família precisa ser uma igreja.
E isso é verdade. E isso é verdade. Eu vim de um contexto de igreja histórica, vim de um contexto de igreja metodista, onde tinha aquela ceia no último domingo do mês, onde a gente se amava ali no domingo, né? Como é precioso estarmos aqui, né? Então, assim, era lindo. E realmente, na minha cabeça, aquilo era lindo. Aquele sorriso do domingo, né? De estar com as pessoas ali no domingo, amando uns aos outros, né? E eu aprendi que tinha um outro caminho. E aí eu comecei a ler livros sobre como plantar igreja, como fazer igreja, né? E eu fiquei muito preso nesse método, né? Como é que a gente vai agora fazer com que a igreja seja a igreja que está na Bíblia, né? Então, olhar para o livro de Atos e procurar modelos, né, e manual de como fazer igreja. E a gente olha o livro de Atos, a gente não vê isso. O livro de Atos não é um manual de como fazer igreja. O livro de Atos é uma narrativa de uma igreja vibrante e vivendo. É uma narrativa histórica, não é um manual. Não é como... a gente não tem um livro no Novo Testamento como Levítico sobre igreja, sobre as rotinas e os detalhes da igreja, né? O que faz com as crianças na hora do culto, pode ter culto infantil, né? Batiza, quando, com que idade batiza, assim, coisas, detalhes, né? E depois eu fui caindo na real que eu estava muito preso no modelo. E pastor gosta de modelo. Pastor está procurando um modelo que funciona. Pastor é pragmático. Pastor está pensando como os meus irmãos lá da igreja, da minha igreja, possam crescer, e crescer em qualidade, e crescer numericamente. Mas o ponto principal aqui que foi enfatizado é: nós, como líderes, precisamos abrir as nossas casas. Nós, como os pastores, precisamos ter amizades espirituais. Nós precisamos ser os primeiros a desconfiar de nós mesmos. Se estamos sendo abusivos, se estamos, de alguma maneira, explorando as pessoas, usando da nossa posição. Então, eu sinto que se a gente começar pelo como, os detalhes, a gente perde o principal, que é: nós cremos que a realidade da vida em comunidade não é um método a mais, não é um modelo alternativo, não é mais uma coisa que vai acrescentar o que você está fazendo. E muito foi falado aqui sobre pastoreamento mútuo, e isso pode gerar um medo em alguns pastores, porque a igreja pode começar a perceber que ele não é tão relevante como ele aparenta ser. E eu acho que o chamado para nós, como pastores, é esse mesmo. É deixar Jesus ser relevante entre os irmãos e sermos facilitadores para que o Espírito Santo possa agitar a comunidade, para que Cristo possa ser o pastor. Então, porque no fim de tudo, irmãos, quem tem ovelha é Jesus. Não são nossas ovelhas, são as ovelhas de Jesus, porque Jesus é o supremo pastor, Ele é o pastor. Então, essa jornada de aplicar coisas que nós vamos tratar aqui vai requerer dos líderes uma coragem e uma confiança de que não é sobre mim, de que muitas vezes eu vou perder protagonismo, porque eu vou estar treinando pessoas, eu vou estar ativando outros dons para funcionar no mesmo dom que o meu, de cuidado, né? De administração do rebanho, né? Então,
Eu sinto que é importante frisar isso. Isso precisa afetar primeiro os nossos lares como líderes, e nós precisamos ter fé de que esse não é mais um método, isso é aquilo que o Senhor revela na sua palavra, isso é aquilo que o Senhor tem para nós, e é isso que vai guardar a igreja e fortalecer a igreja na hora da perseguição. Porque se você ainda está pensando em ter uma igreja bacana da parede preta, que comunica com a cultura, que é moderna, que tem recursos, que tem um telão de 20 mil reais, tudo isso é muito bacana, mas tudo isso vai virar pó quando a perseguição vier sobre nós. E o que vai sobrar são os relacionamentos de aliança. O que vai sobrar é aquilo que Deus está fazendo entre nós. São essas juntas e ligamentos. Então, o que a gente está propondo aqui é uma proposta de algo orgânico, uma vida que flui. E aí sim, com certeza, a gente sabe que tem mudanças, a igreja na casa, a ceia, a mesa, batismo e etc. E a gente quer sim ajudar vocês respondendo essas perguntas. Beleza? Acho que é isso. Bom dia. O grupo aqui é bem variado, né? Então, talvez algumas pessoas nunca ouviram falar sobre a igreja nas casas ou pouco ouviram falar sobre isso. Talvez tenha algumas pessoas que já ouviram muito e estão praticando. E talvez algumas já ouviram muito e ainda não estão praticando. Então, eu vou tentar responder duas perguntas que talvez vai contemplar perguntas frequentes. Por que reunir nas casas, né? Então, eu tenho pensado muito sobre o líder, o pastor, o presidente, ter muita convicção do que ele vai fazer. Então, eu pensei que, primeiro, ele precisa ter argumento bíblico, convicção bíblica de que essa é a maneira de você viver a igreja. Sempre quando as pessoas me perguntam por que nas casas, eu inverto o ônus da prova. Me prove por que não deve ser nas casas. Porque na Bíblia diz que a igreja era nas casas. Você vai ver em Atos 2, você vai ver Paulo escrevendo carta aos Colossenses, falando sobre nome de irmãos, reúne na casa de fulano de tal. Então, é muito claro que a igreja no primeiro século, ela era uma igreja nas casas. Depois eu falo assim sobre uma prova social. Nós já sabemos que o modelo que tem aí hoje, muitas pessoas estão feridas, pessoas que não têm relacionamento, não dá mais para continuar desse jeito. Então, você olhando biblicamente, se essa resposta e como que havia relacionamento entre os irmãos no primeiro século, e o que nós estamos vendo hoje, a igreja com muitas pessoas sem relacionamento, você está ferindo um princípio que é o princípio da comunhão. Uma igreja saudável, ela precisa ter comunhão. Então, quando você olha para Atos 2, você não vê só pregação da palavra, não é só doutrina dos apóstolos, não é só oração, mas tem a comunhão. E durante anos, séculos, a igreja tem negligenciado um princípio, um fundamento da igreja, que é a comunhão. Então, para voltar à comunhão, nós precisamos de um ambiente que possa promover a comunhão. Então, a igreja caseira, ela não é um fim em si mesmo. Ela é um lugar onde vai promover a comunhão. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas se orgulham de estar numa igreja caseira, mas, às vezes, com os mesmos costumes de uma igreja grande, o culto público. Você só transformou aquilo em uma pequena congregação, onde não há vida. Então, a igreja caseira é o lugar onde vai fluir os relacionamentos. Então, a pessoa que lidera a casa, o objetivo dela é favorecer, criar esse ambiente para que as pessoas se tornem amigos. Então, se você reúne uma igreja caseira onde não tem relacionamento, você atingiu o fim no que diz respeito a ser igreja caseira biblicamente, mas não o fim como propósito. Então, acho que isso é importante. E o terceiro ponto é escatologicamente, né? Quando você olha para onde o mundo está indo no fim dos tempos, nós precisamos ter um ambiente seguro, confiar nas pessoas, a gente vai desenvolver relacionamento, e vai chegar um momento, irmãos, que nós não vamos ter como reunir
nos grandes salões. Então, se a gente acredita, se a nossa escatologia faz sentido, a pergunta é, o que nós vamos fazer hoje que condiz com aquilo que nós cremos que a igreja, por exemplo, vai passar pela grande tribulação? E se talvez a minha geração não vai passar por isso, como eu estou preparando os meus filhos para isso? Então, eu acho que a prova bíblica, social e escatológica são, assim, 3 respostas que eu tento responder por que reunir em casa. E por que isso é importante? Porque muitas vezes eu vejo os pastores animados, e eu vou a alguns lugares falar sobre isso, mas quando terminar a reunião, os membros me perguntar, mas por que a gente tem que reunir nas casas mesmo? Então é meio que, é só um modismo, é só algo que, uma ideia do pastor. Então, quando o pastor tem convicção do que ele acredita, ele não somente vai dar explicações bíblicas, mas ele vai pegar aquilo como uma causa. E aí o que pega não é o que ele fala, mas o que as pessoas olham para ele e falam assim, nossa, ele está acreditando nisso mesmo. E acaba gerando essa questão do engajamento. Então, independente de qual fase você está, se você vai começar, se você só já ouviu muito, mas quer colocar em prática, ou se está colocando em prática, tem um ponto que eu acho que é comum, que é o convite à igreja, o engajamento total dos membros na igreja caseira. E eu comecei a pensar sobre isso, que é o seguinte, de maneira mais subjetiva. Às vezes, as pessoas não olham para a nossa vida de igreja caseira, elas não conseguem enxergar a beleza. Então, o que significa essa questão da beleza? Querendo ou não, nós fomos atraídos pelo Evangelho, porque o nosso coração encontrou aquilo que nós desejamos. Então, quando eu falo sobre beleza na igreja caseira, é o seguinte, lá em casa a gente teve uma experiência de começar a pensar sobre receber os irmãos em nossa casa, receber o corpo de Cristo. Então, eu estou recebendo o corpo de Cristo. Então, quando eu estou recebendo a igreja, estou recebendo parte desse corpo. Estou recebendo Cristo na minha casa. Então, isso traz um ambiente de leveza. Assim, eu recebo os irmãos com alegria. E muito mais que isso, quando eu recebo os irmãos em minha casa, estou recebendo Cristo, eu sou muito abençoado, irmãos, por receber a igreja na nossa casa. Desde o dia que nós abrimos nossa casa para receber a igreja, nós fomos abençoados no nosso casamento, de como é que a gente começou a pensar a ser uma família que vai atrair outras pessoas para ter esse estilo de vida, de família. Então, é como se a gente estivesse recebendo a Arca da Aliança, assim. Nós somos abençoados em receber a igreja. E aí fica uma coisa muito mais leve, e os irmãos precisam perceber que para a gente é uma alegria receber os irmãos. Agora, imagine uma casa, uma igreja caseira com 30 pessoas, com você, toda vez que os irmãos chegam na sua casa, você sempre está agitado, de cara fechada. Os irmãos não vão se sentir atraídos de abrir a casa dele. Por quê? Nossa, é pesado demais para alguém receber a igreja na casa dele. Então, você que está abrindo a sua casa, você precisa enxergar essa beleza e abrir a sua casa para receber os irmãos, receber com alegria. E, querendo ou não, essa beleza ela é expressada de maneira prática. E aí não é uma regra, e eu quero fazer um elogio à minha esposa, é que ela ama fazer mesa posta. É o jeito dela, sabe, aquela mesa bem organizada. E eu olho para a mesa e vejo que aquela mesa é uma expressão da beleza que está no coração dela de receber os irmãos. Você precisa encontrar, de maneira prática, como você vai expressar uma gratidão, uma beleza, ao receber os irmãos. Mas eu sou muito abençoado, não somente quando a igreja vai na nossa casa, mas eu sei que isso é uma prática da nossa casa. Ela sempre vai fazer isso. Então, ela está adicionando no culto, né, na reunião de ceia, aquilo que já é normal da nossa casa. Então, eu sinto que, quando nós entendemos o nosso papel de fazer culto familiar, onde as coisas fluem naturalmente durante a semana, quando os irmãos chegam na nossa casa, nós só vamos dar continuidade àquilo que é muito comum acontecer na nossa casa. Não há muita dificuldade, a gente vai abrir coração, a gente vai expor a palavra, a gente vai compartilhar a vida. Então, basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: o culto caseiro, a reunião de ceia, deve ser uma continuidade desse ambiente agradável que é vivido pelo esse líder de casa que está abrindo a sua casa.
Caso contrário, a gente vai ter que maquiar a reunião de ceia para ficar agradável. E aí fica pesado. Então, o que a gente quer falar sobre igreja caseira é algo que começa a nossa casa, nosso estilo de vida. É sobre, por exemplo, eu não precisar fazer um esforço para ir da minha casa até a casa do irmão para pensar sobre o que eu vou comentar, o que eu vou compartilhar. Mas não, isso já é comum na minha casa. No culto doméstico, eu compartilho, eu falo. Então, assim, fica muito leve, fica muito prazeroso, faz parte da sua rotina, do seu hábito. Então, eu tenho pensado muito em a gente atrair os irmãos com esse ambiente de muito mais leveza. E por quê? Porque falta de engajamento de muitos irmãos em abrir a casa é que eles olham para nós e falam assim, nossa, isso não é um estilo de vida que eu quero. Então, coisas práticas que eu tenho experimentado e tenho trazido leveza para a minha vida. Nós estamos estudando, um dia na semana, o livro Relacionamento de Aliança. Isso já tem mais de um ano. E eu não ensino lá. Tem 12 irmãos que estão ensinando. E aí o legal é que eu comecei a perceber o quanto que esses irmãos estão crescendo. Eu estou sendo abençoado. Está leve para mim. Meu papel é mais conduzir. E quanto menos eu faço algo na reunião caseira, significa que a igreja é mais saudável. Quando os irmãos conseguem... Está precisando de oração, o irmão levanta e ora. Quando precisa de ensinar a palavra, tem alguém que ensina. Irmãos, isso é maravilhoso. Essa é a proposta, é você entender que você não é o guru daquela reunião, que você não é o líder maior espiritual, mas tem dons ali. E o que está acontecendo? Sem intenção, esses 12 irmãos cresceram no ensino, que agora vão tornar pessoas que vão ensinar para um público maior. E como isso abençoa a igreja? Então, não foi intencional, mas foi acontecendo. E, então, assim, eu acho que essa leveza e esse fluir dos dons traz uma presença de Deus, traz uma coisa muito mais leve, que quem está reunido na sua casa vai dizer assim, nossa, é isso que eu quero para mim. Então, o meu sentimento hoje, pela manhã, quando nós estávamos na reunião de ceia, é que eu nasci para isso, irmãos. Eu participei de uma ceia onde eu não conhecia o irmão, mas irmãos abriram o coração, choraram, nós oramos, e ali nós vimos verdade da palavra, nós vimos bondade de um irmão, não vamos orar por ele, vou levar o seu nome para oração na minha vida. Nós vimos beleza, nós vimos beleza, bondade e verdade. Então, quando a gente olha para a reunião de ceia e vê esse ambiente, você chega a essa conclusão, uau, é isso. Então, se as nossas reuniões de casa e nossa vida de igreja não atrai as pessoas para isso, ela vai simplesmente pensar, eu vou trocar 6 por meia dúzia. Existiu um peso na reunião grande e agora vão ficar poucas pessoas com o mesmo peso. E isso eu estou falando porque eu nasci nesse ambiente, estamos há quase 40 anos vivendo em igreja caseira, mas o tempo todo a gente precisa repensar, a gente precisa realimentar o nosso pensamento, conversar com os irmãos, ensinar, falar assim, nossa, eu mesmo estou tornando a reunião muito pesada, eu preciso fazer um caminho de volta. Então, não é uma palavra para iniciante na plantação de igreja caseira, é uma palavra que a gente precisa estar o tempo todo analisando para que haja essa verdade na nossa vida de igreja. Então, pensando em 5 pontos mais objetivos, eu diria que o primeiro, para fazer esse convite, esse engajamento na igreja, o líder precisa ter convicção do que ele quer. Ele já tem convicção, ele já leu, ele sabe que é isso mesmo, maravilha. O que é que ele precisa fazer? Ele precisa gastar um tempo ensinando a igreja sobre o que é vida de igreja. Nós não vamos aprender isso, irmãos, numa conferência, não são 2 meses apenas, são anos. Nós estamos novamente ensinando para os filhos dos que começaram a igreja caseira lá em Feira de Santana, sobre a importância de viver a vida de igreja. Por quê? Porque naturalmente a gente vai esquecendo, naturalmente é como se a gente tivesse uma tendência a não fazer isso. Então a gente precisa estar o tempo todo ensinando.
Então, você precisa gastar um tempo ensinando. Depois, se ele não souber, ele precisa chamar o pessoal do Ticum. Mas eu acho isso relevante, por quê? Porque eu vi muitas pessoas saírem de um congresso como esse, falar assim, eu vou chegar lá na minha cidade e vou fazer a mudança brusca, porque eu acredito nisso. Não faça isso. E aí você precisa desenvolver a amizade com possíveis novos líderes, novos casais. Por quê? Porque sem esse ambiente de amizade, você vai ter só uma caricatura de igreja caseira, mas você não vai ter a vida da igreja caseira. Então, quando você chama homens, né, para caminhar com você, desenvolver amizade e relacionamento, depois você chama ele para participar da ceia da sua casa, e aí eles entendem como funciona a ceia, mas mais importante do que entender como funciona a ceia, eles aprenderam o que é fazer amizade. Aí esses homens, depois que eles aprenderam esse ambiente de amizade e viver vida de igreja na sua casa, depois que eles foram pastoreados por você, eles sabem fazer, replicar aquilo que você fez com ele. Então é importante nesse processo de mudança, você que está fazendo essa transição, faça com calma, mas faça com convicção e faça as coisas no tempo correto. Porque a partir desse lugar de amizade e de compreensão do como funciona uma reunião de ceia, esses irmãos vão ser agora pessoas que vão contagiar toda a congregação para experimentar, não porque ele ouviu o pastor falando assim, nossa, eu não sabia o que era amizade, mas o pastor me chamou para a casa dele, ele falou de coisas da vida dele que mexeu tanto comigo, eu tive liberdade de abrir meu coração, e eu posso dizer para você que eu nunca sabia o que era amizade, até viver essa experiência. Então, a própria experiência desses possíveis líderes vai contagiar a congregação do tipo, vem ver. Tipo, foi tão bom que agora não precisa eu ficar tentando encorajar ou impulsionar os irmãos. O próprio testemunho das pessoas que participaram vai ser um atrativo, um convite para que os demais irmãos participem. E aí, a gente não vai fazer nada por imposição, mas a gente vai convidar as pessoas a viverem a beleza que existe no Evangelho expressado na igreja caseira. Então, para mim, isso tem tomado meu coração sobre essa beleza da vida da igreja caseira. Pessoal, vocês estão meio sonolentos. Vamos fazer perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Vamos deixar um pouco mais dinâmico. Vem aqui na frente, faça a pergunta. Não tem, o sem fio está funcionando? Graças a Deus. Levanta no seu lugar ou levanta a mão e faz a pergunta. Não precisa vir na frente. Eu estou vendo muitos dormindo ou pescando. O Abinério depois tem uma pergunta. Só que o Abinério não precisa de microfone. Bom dia. Bom dia. Talvez essa seja uma dúvida que surgiu lá quando a gente plantou a igreja caseira na vida da comunidade local, que é em relação a visitantes na igreja caseira. Queria que vocês falassem um pouco a respeito disso. Visitante na ceia, principalmente, né? Então, cada um tem um pensamento, né? Joga aí seu. Vou jogar o meu da prática, assim, tá? Já fiz de duas maneiras. Quando era alguém que eu sentia que estava num processo de assim, a gente está evangelizando essa pessoa, né? Já fizemos assim, tipo, avisa a igreja, hoje a gente não ceia, né? E hoje a gente vai compartilhar de Cristo, orar uns pelos outros, e essa pessoa vai participar. Mas também já teve momentos, por exemplo, lá no CPP, tem um pedreiro lá que está sempre com a gente, né? E ele não é crente, né? E ele foi em uma,
Aí na segunda a gente falou assim, olha, seu fulano, a gente costuma tomar da ceia, né? E eu expliquei a ceia para ele, e o momento de eu explicar a ceia para ele foi o momento que eu preguei o evangelho para ele. Falei, nós temos uma prática, e essa prática é a ceia, e a gente ceia por causa disso, 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 disso. O senhor pode ficar tranquilo, tá? Eu não cheguei dizendo para ele, olha, você não vai cear. Sabe? Tem uma maneira certa de fazer. Então, eu não acho que a igreja precisa parar a movimentação dela, né, de partir o pão, de tomar do cálice, porque tem um visitante. Eu acho que tem a maneira certa que você pode chamar o visitante do lado, ou até mesmo antes dele chegar na sua casa, e explicar para ele que existe um momento que é o momento da ceia. Se ele não é crente, esse visitante visitante não crente, não é isso? Então, se ele não é crente, é uma oportunidade que você tem para ele de explicar a ceia e de deixar ele tranquilo, né? E foi até engraçadinho, assim, porque quando começou a ceia, ele levantou da mesa e ficou no corredor da casa, assim, né? Aí a gente chamou ele, não, o senhor não precisa. Ele, não, tudo bem, está tudo bem. Ele falou, não quero incomodar, sabe? Não é um problema, não é um problema. O ideal nós, durante um tempo, achamos até que o ideal dos visitantes seria na reunião grande, né? Tem essa opinião também, né? Eu já não acho. Eu acho que a gente precisa chamar os incrédulos para a mesa, né? Para ver pessoas abrindo o coração, para ver que crente também tem luta e receber oração. Isso toca muitas pessoas. O mundo está com sede de comunidade, de realidade. Nós somos a geração mais distanciada uma da outra, sabe? E as pessoas elas já não estão curtindo mais esse método de ir numa religião, né? Fui lá no culto da religião tal. Então, trazer um incrédulo para a mesa, né? Ele não vai tomar da ceia, mas ele vai estar ali sendo edificado e ouvindo o evangelho, né? E abrindo o coração. Teve muita gente que converteu assim no nosso meio, porque teve nas nossas reuniões na casa, viu que são pessoas reais, né? Que estão ali, não são pessoas que estão usando máscaras, né? E nem roupinha bonita, e e decidiram por Cristo, assim, foram envolvidas pela igreja até que elas decidiram por Cristo. Espera aí. O que significa ele se envolveu naquilo ali? Ele... Sim? Tá dando para ouvir aí do fundo? Não dá, peraí. Pode começar desde o início. Não, peraí. Oi, tá tudo bem aí? Sim. Sobre o visitante, o que ele falou, ele sentiu que o cara está ali e começou a evangelizar o cara. A palavra é perfeita, evangelizar o cara, entendeu? Você tendo discernimento que ele está recebendo tudo, você já colocou ele para participar da Santa Ceia? Ou já teve esse lance alguma vez? Não. Se eu percebi que ele está sendo envolvido pela coisa, e se a minha casa tem piscina... E se a tua casa não tem piscina, você pode encher uma banheira, você pode encher uma caixa d'água, e ele precisa ser batizado, né? Aí ele vai participar da comunhão. Aí no chuveiro, você molha o pé dele, molha as costas. O que determina... Aspersão não. O que determina se ele faz parte da família ou não é o batismo. É o batismo. Se ele entrou para a família ou não. É o batismo. Ele precisa ser batizado. E isso aí, hoje em dia, para a igreja, para muitos dessa igreja moderna, é até ofensivo. Porque as pessoas falam, não, você não pode privar Cristo das pessoas, né? Mas a Bíblia é bem clara em relação ao batismo, né? O batismo, arrependimento e fé é a porta do reino. Assim. Ele passou por isso, agora ele faz parte da família de Deus, então ele pode partir o pão
e tomar do cálice. Só um minutinho, existe um ideal bíblico sobre isso, que nós vemos na igreja primitiva, é que a igreja primitiva fazia a reunião de ceia fechado. Eles não faziam uma reunião de ceia aberta. Era uma reunião fechada só entre os cristãos, só entre os que haviam crido. Então esse é um ideal bíblico. Nós estamos falando que igreja caseira é o único modelo bíblico de se fazer igreja, mas nós estamos longe do ideal. Então nós temos consciência disso. Nós temos testemunho na igreja em Piracicaba que um irmão se converteu na reunião caseira e ele não ceiou até ser batizado, mas ele frequentou a reunião por quanto tempo, Vitor? Uns 3 meses. Acho que na primeira a gente não ceiou. Na primeira que ele foi, a gente não ceiou, a gente conversou com ele e ele quis continuar indo e nós conversamos, ele entendeu, ele não participava da ceia e ele converteu, ele batizou e é um dos irmãos mais abençoados da comunidade. Porque pode passar uma mensagem de que você está fazendo uma segregação, mas, na verdade, você está, de uma maneira ilustrativa, mostrando para ele que ele precisa fazer parte. Que é igual nós fazemos com os nossos filhos. É pedagógico. Isso. Sim. Isso. Ouvir o que o Vitor falou é uma proteção, porque se ele tomar da ceia, ele está tomando para a própria condenação. Então nós estamos tomando cuidado dele. As nossas crianças que não são batizadas também não participam da mesa. Eles participam das reuniões. Da ceia. Eles não participam da ceia. Eles participam das reuniões, eles compartilham nas reuniões, eles oram pelos enfermos, mas eles não tomam da ceia, porque eles precisam ser batizados. Espera aí, só um minutinho. Me perdi. Eles precisam ser batizados. Não, eu ia falar outra coisa. Enquanto ele pensa, eu vou falar uma coisa. O ato de você levar um convidado para a reunião, em si, a gente está dizendo que é possível. A gente precisa pensar o outro lado. Por que você está levando? Então, às vezes, você deve convidar aquela pessoa para a mesa da sua casa. Você deveria evangelizar a pessoa. Então, a gente está acostumado, mesmo na igreja caseira, a ter a mesma mentalidade de um culto público. Leva para a igreja. Então, você está já alimentando uma mente religiosa, que é lá que tem o evangelho, é lá onde você vai ser evangelizado. Mas não, o discipulado começa antes da pessoa se converter. É o seu amigo? Chama para perto. É o que aconteceu com a Rosária. Sim. Então, o ideal de se convidar uma pessoa não é para uma reunião. Essa é a nossa mentalidade que precisa ser desfeita. Nós vivemos de reunião em reunião. E o que está sendo falado é que a igreja... Gente, a reunião da igreja na casa, ela não é igreja. Ela é a reunião da igreja. Nós podemos reunir na casa e não estar comungando de Cristo. E não estar tendo a realidade da igreja. Então, a igreja é o que a gente costuma falar em Montemor, a igreja ela acontece entre as reuniões. A vida da igreja é o que acontece entre as reuniões. Então, entre as reuniões, existe um trabalho de evangelismo. Entre as reuniões, existe um trabalho de discipulado. Entre as reuniões, o meu vizinho é convidado para estar na minha casa. Então, nesse trabalho, ele está sendo evangelizado, discipulado, batizado. A partir do momento que ele entra para a família, ele é bem-vindo para comungar de Cristo. Abnério. Microfone para Abnério. Fala alto, então. Deus. Como vai funcionar a prática dos dons na reunião? Boa pergunta. Como vai funcionar a prática dos dons na reunião? Então, ali eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, assim, tinha várias facetas de ministrar, da ministração, né, dos irmãos num contexto familiar. Então, a igreja, às vezes a pessoa tem até alguém fez uma pergunta sobre como é que funcionaria
os 5 ministérios numa casa, né? Esse aí é uma outra questão, né? Se tem que ter os 5 ministérios numa localidade, né? Isso aí. Mas o ponto é que essa pergunta, ela parte de um falso pressuposto de que ministério é feito para ser exercido nesse nosso modelo de igreja convencional. Como se o que Deus projetou para a igreja é uma capela com microfone e programações. Deus não projetou isso para a igreja. Isso é um recurso válido que nós usamos. Então, como é que funcionam os dons da igreja? Com muito mais facilidade. Porque numa conferência, que dom está funcionando? E normalidade. Quantos dons de variedade estão funcionando numa reunião como essa aqui? Só um, praticamente. Tirando o Fábio Coelho, que é um profeta. Mestre. É um mestre, desculpa, ele é um mestre. E os dons funcionam com muita normalidade, com muita naturalidade. Isso. Na nossa experiência de conferência, de culto, parece que é muito caricato, parece que é um negócio que você precisa ser tomado por um santo para funcionar nos dons. Então, muitas vezes, uma criança ora na reunião caseira e o irmão é curado. Uma criança não convertida ora e o irmão é curado. Muitas vezes, numa palavra simples, o irmão abre o coração, você dá uma palavra simples, você está profetizando para ele, você está dando uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, muitas vezes você nem percebe o que está acontecendo. Os dons funcionam com normalidade, com naturalidade e é o que nós acreditamos do sacerdócio de todos os santos. Todos funcionando, todos orando, todos profetizando, todos tendo palavra de conhecimento, todos compartilhando a palavra. E traz isso para a nossa rotina. Jamais. Também. O líder Também. facilita. Ele é um dos que faz. Mas o ponto principal é que a igreja na casa treina a gente para viver a igreja entre as reuniões. Porque, por exemplo, a gente fala de a cura, aí vem todo mundo aqui para frente, aí os irmãos que têm mais habilidade com isso vai lá e ora por cura, e a gente toca um instrumento mais forte para ministrar a libertação, mas quando você pratica os dons num ambiente tão simples, não tem nada mais simples e rotineiro do que uma cozinha, que lá em casa a gente reúne na cozinha, do que uma sala de estar, e você está vivendo, e você numa garagem, Dudu é na garagem, e que você profetiza, e que você cura, e que você expulsa demônio, você está treinando as pessoas para viverem isso quando elas saírem dali. Quando elas receberem uma visita que está com uma doença, você não vai falar assim, poxa, eu vou te levar lá na igreja no dia de cura. Não, você vai falar, com licença, eu posso orar por você? A visita não foi nem lá por isso. Mas já entrou no DNA de que igreja não é programação. Eu tenho um exemplo. Uma vez chamei um irmão para me ajudar a mexer na parte elétrica e ele estava na escada, ele foi descer da escada, ele torceu o pé. E aí, na hora, o meu menino mais velho, Samuel, ele falou, tio, posso orar? E ele orou, colocou a mão no tornozelo dele, orou e ele foi curado ali na hora, assim, toda a dor passou do tornozelo dele, na hora ele continuou trabalhando. Então, isso é o que eles veem acontecendo durante a semana, isso é o que eles veem acontecendo na reunião. Então, ele não pensou 2 vezes para orar pelo irmão. Então, é isso que a gente está querendo. Uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja atuante, é onde não é o pastor fazendo, não é o líder fazendo, são todos fazendo, são todos atuando nos dons, são todos curando, todos profetizando. Quem dera todos profetizassem, né? Mas todos podemos profetizar. Até porque os 5 ministérios capacitam a igreja para a obra do ministério. Então, não é que a gente precisa de 5 irmãos que têm os 5 ministérios em cada casa. Não tem nada a ver isso também. Só para deixar mais claro. Tem muitas perguntas aí, né? Vai falar?
O Só irmão tem- vai falar ainda? Se respondeu, vamos para a próxima. Vai. Então, mais outra pessoa? A irmã aqui, ó. Vai falar? É assim, desculpa a minha ignorância, mas tem um caso que eu não. A pessoa vai visitar, a gente explica da ceia, tá? Só que ela era católica. Então ela fala, mas eu já sou batizada. Eu falo assim, então, irmã, você é batizada, mas você não tinha consciência, porque você foi batizada quando você era criança. Mas eu crismei. Eu confirmei meu batismo. Então eu estou no corpo, por que eu não posso tomar ceia? O Vitor vai responder essa pergunta. A gente não tem mais tempo. Essa pergunta não é difícil. Aqui, Haroldo. Essa pergunta não é difícil. Gente, antes que vocês descerem, eu cometi um erro, eu não apresentei os irmãos. Mas eu sei que tem muitas perguntas e é muito prático o que eles estão falando, porque eles vivem essa experiência, tá? Não quer dizer que é um modelo, como o Felipe falou muito bem. Ninguém aqui está achando que você precisa dar Ctrl+C, Ctrl+V. Ninguém está falando que tem uma ordem sagrada de fazer essas coisas. Nós não estamos agora, além do G12, além do MDA, além de não sei o quê, não é uma nova coisa do Ticum Brasil, tá? Não é nada disso. Existe variedade nas igrejas, mas existem alguns princípios bíblicos da vida cristã normal que eles estão lutando e vivendo e praticando. Então, assim, acho que vocês perceberam a sabedoria que tem neles, o conhecimento que tem neles, as experiências que tem neles, e vocês têm acesso a eles também para fazer perguntas e para estar em contato com eles sobre essas perguntas práticas, que são muito boas perguntas. Então, o Felipe é presbítero da Igreja Convergência em Montemor e também é diretor do CPP, Curso de Preparação Profética, que é um curso de 1 ano, quase 1 ano, né? E está começando, já tem os alunos lá. Tem 2 vagas femininas. Uma coisa que eles têm conseguido, ele e a Roberta, que são o casal que lidera há vários anos já, eles têm conseguido uma proeza que é Deus, capacitando eles para um ministério que é uma coisa que eu ainda não vi em outros lugares, que é o seguinte: tem quase fila de procura para entrar, são 40 e poucas vagas, e os alunos, pasmem, ficam até o fim do ano, porque há desistência em todo curso de faculdade, de qualquer curso brasileiro. Começa com 50 e termina com 20, 30, perseveraram até o fim, serão salvos. Não, ganharão um diploma, né? Mas eles fazem uma sondagem, uma filtragem antes, depois de anos de experiência, e é difícil que os alunos chegam todo empolgados, de toda parte do Brasil, de todo quanto é tipo de igreja, não é? Às vezes muito desigrejados também, e às vezes pessoas que ainda precisam converter, né? Converte lá na primeira semana. Mas o que acontece? O primeiro mês é maravilhoso, é tipo um encontro aqui, ó, todo dia um encontro, todo dia é maravilhoso. Mas depois pensa assim, você compartilhando o quarto com 6 pessoas, começa a dar nos nervos um do outro, certo? E ainda tem os monitores para dar mais nos nervos ainda, tá? E tem pastoreamento, e tem formação de caráter, e tem uma série de coisas. No segundo mês é a hora da crise, dá vontade louca de ir embora, dá vontade de desistir. Mas Deus tem abençoado esses últimos anos, que tem conseguido perseverar, pessoas têm sido mudadas, transformadas, é uma coisa maravilhosa. Agora, o que falta são as igrejas associadas e aliançadas mandarem seus jovens e bancar esses jovens, porque quando eles voltarem para suas igrejas, eles serão um reforço tremendo para aquilo que vocês precisam fazer, entendeu? E isso ainda está faltando, tem um pouco, mas não tem muito, né? Então, isso é muito importante, sabe? O CPP começou em 2003 e metade dos alunos é da Igreja Bíblica de Botucatu. Hoje, todos os pastores, menos o pastor Cínio, todos os pastores são ex-alunos do CPP. Agora, quando a igreja não manda,
Quando a pessoa é desigrejada, ou quando a igreja é totalmente contra qualquer coisa que o jovem for trazer, o jovem não consegue voltar. E o que ele faz? Ele fica em Montemor, tá? Por isso que a igreja em Montemor cresceu pra caramba. Que a nova leva todo ano. Mas, assim, glória a Deus. Pessoal, continua o treinamento. Não é só um ano que vai funcionar. É curso de preparação profética. Não forma profetas. Forma pessoas que no futuro pode ser que se tornem. Entendeu? Então, mas a ideia seria, por isso que eu estou aproveitando a oportunidade, para poder exortar vocês que são pastores de igrejas associadas ou aliançadas, mande jovens com potencial de preferência, não precisa ser, mas entre o fim do ensino médio e o início de um curso universitário, a pessoa muda o curso, a pessoa muda a vida dela, ela pode até voltar e fazer faculdade, nós tivemos vários casos assim, mas ela volta vacinada. A faculdade não afeta ela volta e ela determina o curso melhor para a vida dela e ela exerce a profissão. Eu tenho testemunhos que posso dizer para vocês, funciona mesmo. Pais, não mande seus filhos para a faculdade sem passar vacina neles. E a vacina é CPP ou um curso semelhante, tá? É muito importante isso. Então, o Eber, Carol foi aluna, Eduardo, Vitor, Arlindo, todos esses são ex-alunos do curso de preparação profética. O Eber é pastor de uma comunidade em Feira de Santana. Nós temos comunhão e contato com essa comunidade há muitos e muitos anos. Ele é filho do Erivelton. As irmãs dele, duas estão em Moçambique, uma já foi missionária em Moçambique há muitos anos, e está trabalhando ativa na igreja, tem dom profético, dom de intercessão, o marido dela tem dom de mestre. É uma família abençoada por Deus e é uma igreja abençoada por Deus, e nós cremos que ali vai surgir um centro mesmo para o Nordeste, que Deus vai abençoar muitas pessoas no Nordeste através da escola deles, através da vida deles, porque tem respaldo, tá? Tem background, tem fundamento, não é uma coisa de moda, é uma coisa de Deus, né? E o Eduardo também é pastor lá, junto com Felipe e outros pastores da Convergência em Montemor. E tem muita experiência na igreja caseira, na casa dele, e em supervisionar outras igrejas caseiras, e também ele dá assistência para a igreja em Rio Claro, como uma igreja aliançada. Então, eu só queria... Está mais ou menos aí. Mas ele trabalha muitos anos na Impacto em Publicações, e ele está em dúvida, assim, quanto de energia que ele tem para cada coisa. Mas está bom.